Romanos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Eu quero dizer para vocês que se durante a pregação vocês não quiserem dar glória a Deus e aleluia, não tem problema, porque Deus vai estar levantando crianças aqui que são fogo puro. Aleluia. Durante a pregação eles ficam ali, glória a Deus e aleluia. Vocês não entendem nada, mas eles estão louvando a Deus, tá bom? Glória a Jesus. Romanos 8, versículo 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, que significa paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos. Amém. É muito interessante você entender algumas coisas que eu quero falar nessa noite. Todos os crentes, primeiro eu quero definir aqui com você, deixar bem definido o que é ser um crente. O que é ser um crente? Ser um crente é acreditar, irmão, em alguma coisa. Amém? Você pode não ser crente em Jesus. Você pode ser crente no dinheiro. Tem muita gente que acredita mais no dinheiro do que Deus. Amém? É verdade. Quando você está indo para Rio Grande, tem um barco velho em cima de umas pedras. Eu disse isso para o Daniel esse dia. Daniel é o meu vizinho lá, abençoado. Levanta a mão aí, Daniel. Eita, tá firme. Aleluia. Quando você está indo de lancha para Rio Grande, tem um barco velho em cima de umas pedras lá, e alguém pichou lá naquele barco. Está escrito assim: Deus em Rio Grande é uma nota de 100 ou de 10, acho que é de 100. Eu não sei quem escreveu aquilo, mas aquilo é uma verdade. Talvez não em Rio Grande, mas na vida de muita gente, o dinheiro é um Deus. A pessoa acredita mais no que tem no banco do que no que tem na Bíblia. É por isso que tem pessoas que quando perdem o dinheiro que tem, elas se matam, porque o coração delas está naquilo ali. É por isso que tem pessoas que quando dá um problema no casamento, a mulher vai embora, o cara se mata. Ou pior, mata a mulher e se mata. Por quê? Porque o coração está naquilo ali. E porque aquilo é mais forte para ele do que Deus. Então o que é ser crente? Crente é acreditar em alguma coisa. Crente é você crer em algo. Então vamos deixar isso aqui bem claro. Nem sempre ser um crente significa ser um filho de Deus. Nem sempre ser um crente significa ser uma filha de Deus. Ah, olha, eu estou indo na igreja, eu tenho uma Bíblia, agora eu sou um crente, bom, muito bom. Mas isso não significa que você ou eu, por sermos crentes, nos tornamos filhos de Deus. Não é essa a marca
de um filho de Deus. Não é essa a identidade de um filho de Deus. Não é essa a impressão digital de um filho de Deus. Não é o fato de você crer ou não crer em alguma coisa. Porque eu posso crer numa coisa, e você pode crer em muitas outras que talvez eu não creia. E isso nos faz crentes. Mas crentes em quê? Crentes em quê? Vale mais a pena sermos um crente ou sermos um filho de Deus? É mais importante você ser uma mulher crente ou você ser uma filha de Deus? É mais importante, mais valioso você ser um homem crente ou você ser um filho de Deus? Eu quero te dizer uma coisa: nem todo crente é filho de Deus, mas todo filho de Deus é crente. Amém? Diga para o seu irmão assim: nem todo crente é filho de Deus, mas todo filho de Deus é crente. Amém? Aleluia! Por que eu estou te dizendo isso? Porque aquele que é filho de Deus, ele acredita no Pai. Ele acredita no carinho do Pai, no cuidado do Pai, na providência do Pai, na segurança do Pai. Ele acredita no amor do Pai. É filho. Então quem é filho acredita, mas acredita por quê? Acredita porque conhece o Pai que tem. Não acredita porque alguém disse. O senhor achou que eu ia pegar o senhor para fazer um exemplo, né? Por exemplo, o Hamilton. Vou pegar o Hamilton. Tem que ter alguém, né? O Hamilton tem um pai. Amém? E teu pai é uma bênção. Amém? Agora, como é que tu sabe que ele é teu pai? Eu conheço ele desde pequeno. Tá, mas e tu tem certeza que é teu pai? É parecido, não é? O que é mais? Ele te criou. Por que eu estou perguntando isso? Não é para expor o amigo. De forma nenhuma, o amigo é uma bênção. O pai dele é uma bênção. É um pastor. O pai dele é um pastor, uma bênção. Por que eu estou falando isso, irmão? Pelo seguinte fato: nós não acreditamos, eu pelo menos, eu não acredito que eu sou filho do meu pai porque alguém chegou e disse assim: aquele cara é o teu pai. Ou porque a minha mãe chegou e disse assim: olha, aquele homem ali é o teu pai. Foi ele que te fez. Foi ele que te gerou. Não. É muito mais do que isso. Eu acredito que o meu pai é meu pai porque na minha veia corre o sangue dele. E ainda que ele diga: eu não te quero como filho, tu não é meu filho. Se arrancar um dos poucos fios de cabelo da minha cabeça, fizer um exame de DNA, vai comprovar que aquele cara é o pai dele. Então ser um filho de Deus não é uma questão de crer ou não crer, é uma questão de DNA. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, que é também por consequência o sangue de Deus, foi derramado na cruz por mim e por você, e todos aqueles que são navegados nesse sangue são também filhos de Deus. Então, se você pode ser um filho de Deus, para que ser só um crente? Para que ser só um crente? Se você pode ser muito mais do que isso. Agora, todos os crentes acreditam que eles são filhos de Deus. Só que a Bíblia nos mostra no texto que nós lemos que existem marcas, existem evidências que dão testemunho se nós realmente somos ou não somos filhos de Deus. Nesse texto está escrito, nesse texto está registrado, que nem todos aqueles que dizem que são filhos de Deus realmente são. Por quê? Porque todo mundo quer ser, lógico que todo mundo quer ser.
É claro que todo mundo quer ser, agora aqueles que realmente são, eles têm algumas marcas. E a primeira delas está no versículo de número 14. Romanos 8,14. Se você quiser, fique com a Bíblia aberta, que é para você não ter nenhuma dúvida. Não é bom que você saia da igreja com dúvidas. Então, se você trouxe a Bíblia, abre e acompanha Romanos 8,14. O versículo 14 nos mostra a primeira marca de quem realmente é filho de Deus. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, diga assim comigo, esses quem? Esses que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são o quê? Filhos de Deus. Então veja que marca forte, que marca interessante. Paulo está dizendo que quem é filho de Deus é guiado, é dirigido, é conduzido pelo Espírito Santo. Não é conduzido pela luz dos problemas. Não é guiado pelo vento das dificuldades. Porque se você for guiado pelo vento das dificuldades da sua vida, então você vai muito mal. Os filhos de Deus, eles não são guiados pela emoção. Porque hoje eu posso estar emocionalmente legal e amanhã emocionalmente ferido. Os filhos de Deus, eles não são guiados por aquilo que os olhos naturais podem ver. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso. Porque nós não somos guiados por vista, somos guiados por fé. Não é por aquilo que eu estou vendo, mas é por aquilo que eu estou crendo. Porque em muitos momentos, se você for guiado e dirigido pelo que você vai ver, vai te faltar muitas opções boas, você só vai ver coisa ruim. Quantos aqui já tiveram um momento na sua vida que só via coisa ruim ao seu redor? Levante a mão aí. Nesses momentos, se você se guiar pelo que você está vendo, a cova é pouco para você. Por isso que a palavra está nos dizendo que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Bom, primeiro você precisa tê-lo dentro de você. Amém. Primeiro você precisa ter certeza de que o Espírito Santo mora em você. Sabe qual é o segredo para você não cair na fé? Sabe qual é o segredo para você não esmorecer, não fracassar? Sabe qual é o segredo para você não se desviar? É ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse é o segredo. Buscar ser um homem, uma mulher, um jovem, uma menina cheia do Espírito Santo. Esse é o segredo que vai te manter em pé. Não é a sua amizade comigo que vai te sustentar em pé. Não é o fato de você morar numa vila cheia de cristãos que vai te sustentar em pé. Não é o fato de você ser amigo do presidente da convenção que vai te manter em pé. O que vai te manter de pé diante do mundo, diante do pecado, o que vai te sustentar na hora da aflição é ser um crente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida é ter a presença de Deus dentro de você. Glória, aleluia. É isso que nos sustenta. É isso que faz uma pessoa diante da morte não perder a fé. É isso que faz uma pessoa diante da necessidade financeira não perder o ânimo. É isso que faz uma pessoa diante das tribulações da vida, diante das tempestades da vida, não desviar os olhos do Mestre. Aleluia! A Bíblia conta que Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia. E os discípulos de Jesus estavam no barco, e a Bíblia afirma que eles ficaram apavorados porque eles nunca tinham visto um homem andar sobre as águas.
Onde se viu um negócio desse, só pode ser um fantasma. Onde se viu uma coisa dessa, isso é um monstro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do barco, ele diz: não tema, sou eu, o vosso mestre. E aí teve um corajoso. Diga aí para o seu irmão antes que ele durma: sempre tem um corajoso. E nessa vez foi Pedro. Pedro foi o corajoso. Ele se levantou do barco e disse assim: pois então, se tu és o nosso mestre, manda que eu ande sobre as águas e vá pertinho de ti. E Jesus estendeu a mão e disse assim: vem, pode vir. E a Bíblia ensina isso, que Pedro, olhando para Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Até aqui está tudo perfeito, está tudo correto, está tudo certo, porque o olhar dele está atento em Jesus. Enquanto nós estivermos olhando para o Senhor, não vai nos faltar força, não vai nos faltar fé. Enquanto estivermos olhando para Deus, os ventos não serão percebidos, as ondas podem ser maiores do que nós, irmão Salomé, mas se nós estivermos olhando para o Senhor, nós não vamos perceber nem as ondas. Só que a Bíblia diz que Pedro foi tentado dar uma olhadinha para os lados. E quando ele dá uma olhadinha para os lados, ele percebe grandes ondas, fortes ventos, rajadas de vento, que só quem já esteve em alto mar sabe como é. E não tem homem macho que não se assuste. Não tem cabra macho que não chame pela mãe. E Pedro era um cara normal. Pedro era um cara normal. E todo aquele que é normal olha para o vento e olha para a onda. Todo aquele que é normal olha para a tempestade. Mas aquele que é anormal, aquele que é filho de Deus, ele continua olhando para o Pai e sabendo que o Pai o condiciona a andar por cima das águas, sabendo que o Pai o condiciona a vencer as tempestades da vida. Aquele que é filho de Deus, ele continua olhando para o Pai. Glória a Deus. Então, naquele breve momento, Pedro foi levado, guiado, dirigido. A visão de Pedro foi dirigida pelo vento. Só que o texto está dizendo que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você tiver um problema, você tem que dobrar os seus joelhos e você tem que buscar a Deus e dizer: Espírito Santo, tu que habitas dentro de mim, me dirija ao que eu tenho que fazer nessa situação. Porque, irmão, 99,9% dos nossos problemas é porque nós tomamos decisões sem consultar o Senhor. Falamos sem consultar o Senhor. Compramos e vendemos sem consultar o Senhor. Mas nós temos um Pai. Nós dizemos que temos um Pai. Nós dizemos que temos o Senhor, ou nós não temos noção do que é a palavra Senhor. Quando eu digo tu és o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele tem governo sobre a minha vida. Ele tem governo. Quando eu digo que Deus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que eu sou um servo e Ele é o Senhor, quer dizer, Ele tem autoridade. Agora eu pergunto: um servo pode fazer o que quer? Claro que não. Porque a vida dele não é dele, a liberdade dele não é dele. Isso é só para você ter uma noção do que é ser um filho de Deus. Ser um filho de Deus é sim andar num caminho vitorioso e abençoado, porém guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia! Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, você vai ver sobre o batismo de Jesus. E a Bíblia diz claramente que quando Jesus está saindo das águas do rio, ou melhor, quando ele está entrando nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. Já leram isso? Amém? Amém. E diz o texto que então se ouviu a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado,
esse é o cara, esse é o meu filho. É ele. Esse é o meu filho que me dá alegria. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que tinha descido sobre Jesus o conduziu. Fala para o teu irmão aí, acorda. Não, fala para ele acordar mesmo. Acorda. Aleluia. Olha para o teu irmão e faça assim, aleluia. Eita. Será que a minha voz é tão agradável assim que os irmãos já dormiram? Gente, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu, levou, guiou ao Senhor Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora, o Espírito Santo levou Jesus não para morrer no deserto. Porque filho de Deus não morre no deserto. Filho de Deus aprende a vencer no deserto. Filho de Deus não morre no deserto. Ele adquire a autoridade no deserto. Filho de Deus descobre no deserto. E quando ele se mantém na presença de Deus, o diabo nada mais é do que o inimigo a ser vencido. Aquele diabo assustador. Quando você está no deserto como filho de Deus, se você foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, você foi levado para vencer o diabo no deserto. E foi isso que Jesus fez. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, por que quem é filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito Santo? Olha no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, porque recebeu esse Espírito como um selo de adoção. Ou seja, você foi adotado e colocado na família de Deus, ao lado de Cristo, como filho de Deus. Esse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele agora tem que guiar você. Ele agora tem que conduzir você. E você tem que se permitir. Você tem que se deixar levar pelo Espírito de Deus. Existem muitas pessoas que são guiadas pelo espírito de engano. Outros são guiados por um espírito de contenda. Onde eles vão, tem confusão. Conhece alguém assim ou não? Na família, na empresa, conhece ou não? Onde vai aquela criatura dá rolo, dá problema. Né? Como dizem aqui no norte, dá saragaço. Onde chegou aquela criatura, pum! Daqui a pouco você fica sabendo. É um espírito de confusão que guia aquela pessoa. Tem gente que é guiada por um espírito de dúvida. Chega perto de um crente que está fervoroso e começa, mas será? Mas será isso? Mas será aquilo? Mas será aquilo outro? E se a pessoa não se cuidar, ela fica duvidando também. Porque aquela pessoa é guiada por um espírito de dúvida. Outras pessoas são guiadas por um espírito de medo. Tem medo de gato preto, tem medo de passar embaixo da escada, tem medo de sair de noite sozinho, tem medo de dormir no escuro, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de acabar a comida, tem medo de não conseguir pagar a conta da luz. Tem medo de Jesus voltar e ir para o inferno. Um espírito de medo. Mas a Bíblia diz que quem é filho de Deus não tem nada com esses espíritos. Quem é filho de Deus tem a ver com o Espírito de Deus. É filho do Espírito de Deus. É levado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus assumiu a vida dessa pessoa e vai levar essa pessoa a viver uma vida de vitória, de bênção. Porque
guiado pelo Espírito Santo, porque nós somos habitados por Ele. Quem é filho de Deus é a habitação de Deus. O Espírito de Deus agora mora dentro dessa pessoa. E ela pode ser pobre, ela pode não saber ler, ela pode não saber escrever, ela pode não ter conhecimento, ela pode não ter graduação nenhuma, ela pode não ter cultura, ela pode não ter onde morar, onde dormir, ela pode não ter o que comer, mas se ela tem a presença de Deus dentro dela, então nós somos casa, somos lugar de Deus, somos habitação de Deus. O Espírito nos adotou, o Espírito de Deus passa dentro de nós e Ele nos leva a viver uma vida nova. Nos leva a viver uma vida nova. Então, quando você vem para Jesus e você começa a sentir desejo de parar de fazer algumas coisas que antes você fazia, não é porque você está ficando louco, não. É porque o Espírito de Deus está dentro de você e Ele está tentando te levar a viver uma vida limpa, viver uma vida vitoriosa. E se você disser sim, você vai descobrir que para ser abençoado você não precisa de um monte de tralhas que a gente tem. Um monte de coisas que a gente carrega durante a vida. E aí chega um momento quando cai a ficha, quando gasta os créditos, quando você recebe entendimento de revelação de Deus, você começa a descobrir que você perdeu tanto tempo com coisas que não tem sentido. Só precisava de uma coisa: ser filho de Deus. Amém? Então quem é que é filho de Deus? Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que nos adotou, diz o apóstolo Paulo no versículo 15. Uma outra marca que está escrita aqui, ainda no versículo 15, e eu quero lê-lo novamente para você não ter nenhuma dúvida. Diz assim: vocês, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Paulo está dizendo: vocês não, os filhos de Deus, não receberam um espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Nós precisamos entender uma coisa: o Senhor nos libertou. Quando o Senhor nos recebe, Ele nos liberta do espírito que nos prendia, espírito de escravidão. Quanta gente aqui era preso em vício, bebia, fumava, jogava, gastava dinheiro com tanta bobagem, tanta bobagem. Era cruel, né, irmão? Era bravo, né? Era demais. Só que quando a gente encontra Jesus, Jesus quebra essas cadeias. Ele quebra, Everton, essas cadeias. Ele quebra, Tiago, essas cadeias. E Ele nos liberta. E quando Ele nos liberta, a Bíblia diz: agora vocês já não são mais servos desse espírito que os escravizava. Amém? Que maravilha é isso! Quantos aqui lembram de quanto sofrimento passaram na mão do diabo? Levanta a mão. Você lembra quanta coisa ruim o diabo fez na sua vida? Pois eu quero te dar uma boa notícia: você está liberto de você não vai passar por isso, porque agora você é filho de Deus. Isso é motivo para se alegrar. Agora Paulo está dizendo: olha, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente viver debaixo do temor. Esse temor que está dizendo aqui não é a mesma expressão usada para reverência, não é a mesma expressão usada para respeito, porque há na Bíblia, né, várias vezes a gente encontra na Bíblia, em várias partes das Escrituras, essa palavra temor, mas referindo-se a respeito por Deus, né?
a respeito pela santidade de Deus. Temor. Mas esse temor que Paulo está dizendo é espanto. Você olhar o original dessa palavra, é espanto, é terror. Por que filho de Deus não vive debaixo desse espírito de temor? Porque filho de Deus é liberto. Amém? Você vai entender no próximo versículo por quê. Mas quem é filho de Deus é livre desse espírito de temor. Porque você entenda o que é esse espírito de temor. É o sentimento que um escravo tem em relação ao seu Senhor. E aí talvez você vá se identificar com algumas coisas que eu vou dizer aqui. Por exemplo, o escravo diz assim, ó, eu estou morrendo de sede, mas eu não vou tomar dessa água gelada, porque se o meu Senhor descobrir, Ele vai me castigar. Quantos de nós obedecemos a Deus porque temos medo de ser castigados? Sabe o que é isso? É espírito de escravidão. Antes eu era muito namorador, mas agora eu me converti e eu não sou mais namorador, porque senão Deus vai me castigar. Sabe o que é isso? É espírito de temor. Você está vivendo, se você vive dessa forma, você está vivendo aterrorizado por um espírito de temor. Você até obedece a Deus, mas não obedece a Deus porque é filho de Deus. Não obedece a Deus porque ama a Deus. Não obedece a Deus porque quer glorificar a Deus, mas obedece a Deus porque tem medo de ser açoitado por Ele. E aí você não consegue vencer. Por mais persistente que você seja, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, querido, mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Se você obedecer a Deus, obedeça porque você é filho e porque o Espírito Santo está dentro de você, e não porque você tem uma obrigação de obedecer. Aleluia! Quanta gente às vezes está na igreja porque tem medo de morrer e ir para o inferno. Eu fiz tanta coisa ruim, pastor, que se eu morrer eu vou para o inferno, eu tenho que ficar na igreja. Pastor, me ajuda a ficar na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Não é esse o sentimento que move um filho de Deus a estar na casa de Deus. Os filhos de Deus, eles são movidos a estar aqui porque eles são apaixonados pelo Pai. Porque eles estão pensando assim na presença do Pai. Eles querem adorar, eles querem levantar as mãos, eles querem pedir, eles querem orar, eles querem estar em conta agora, mente do Pai, para Deus ser poderoso, Criador de todos nós. Paulo está dizendo, vocês não receberam um espírito de escravidão para viver de novo debaixo do temor. Se eu fizer isso, Deus vai me pegar. Esse é espírito de temor. Aqueles que são filhos de Deus e são guiados pelo Espírito Santo, eles desfrutam, eles vivem numa atmosfera de liberdade. Diga assim para mim, quem é filho de Deus? Diga, quem é filho de Deus? Quem tem o Espírito de Deus tem liberdade. Agora, a liberdade que eu tenho não é para viver uma vida de libertinagem. Uma coisa é ter liberdade, outra coisa é não saber lidar com a liberdade que se tem. Eu sou um filho de Deus e eu não preciso ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo do castigo. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não castiga ninguém. Não agora. Não agora. Nós somos punidos pelas consequências das nossas más escolhas. Não é Deus que nos castiga. Não é Deus que castiga você quando você sofre. É porque você fez alguma escolha errada. É porque os seus caminhos
te levaram a viver o que você está vivendo. Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Deus tem amor para você, Deus tem perdão para você, Deus tem graça para você, Deus tem favor para você. Deus te ama. Deus não castiga. Nós somos punidos pelas nossas más escolhas, pelas consequências das coisas que escolhemos. Agora, tem muita gente que está debaixo de um amedrontamento. E aí você não vai prosperar mesmo estando na igreja. Você não vai crescer, você não vai ser feliz mesmo estando na igreja. Por quê? Porque você está amedrontado. Muita gente ainda nos dias de hoje serve a Deus cheio do que pode e do que não pode. Eu posso isso, mas não posso aquilo. Eu posso isso, mas não posso aquilo. Eu posso isso, mas não posso aquilo. Como se Deus tivesse dado um livrinho de regra. Se você pisar na lista amarela, você vai ser fulminado. Quero te dizer que a Bíblia não ensina isso. Isso é antibíblico. Paulo disse: eu sei que tudo me é permitido, mas logicamente nem tudo me convém. Isso é liberdade, irmão. Isso é saber lidar com a liberdade que os filhos de Deus recebem pelo Espírito de Deus. Aleluia. É saber que você pode, se você quiser virar o mundo, talvez você pode, mas isso não te convém. Por quê? Porque agora você é filho de Deus, porque agora você é guiado pelo Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus precisa ter uma vida nova. Agora, se você chegar diante de uma casa de prostituição e dizer assim: Deus, se o Senhor disser para mim não entrar agora, eu não entro. Deus não vai te dizer nada. Porque Ele já disse. Ele já disse. Não vai descer um anjo na tua frente e dizer assim: não entre neste lugar. Chega. Vai descer no sul. Não. Agora, dentro de você, vem cá, ela. Dentro de você, alguém vai bater e vai dizer: filho, não entra aí não. Você não precisa mais disso, não. Porque agora tem algo maior e melhor dentro de você. A alegria que você tem não é uma alegria circunstancial, mas é a alegria da presença de Deus, a certeza de ser filho do eterno Deus, filho do Deus Todo-Poderoso. Então o Espírito Santo é que vai falar contigo. E você é como mais ou menos Elias. A Bíblia diz que Elias estava num determinado lugar, daqui a pouco o Senhor falava com ele e dizia assim: Elias, eu te ordeno que tu vá para tal lugar. E ele ia. Daqui a pouco o Senhor falava: Elias, eu te ordeno que tu vá para tal lugar. E ele ia. Daqui a pouco o Senhor falava: Elias, agora levanta e eu te ordeno, vai para tal lugar. E ele ia. Mas quando ele estava com medo, olha o espírito de temor aí. Quando ele está com medo de Jezabel, a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna. E aí o Senhor vem até a caverna e diz assim: o que tu fazes aqui? Eu não te ordenei. Aleluia. O que é que ele está querendo dizer? Não fui eu que te trouxe para cá. Eu não te trouxe para cá para fugir de Jezabel. Eu não te guiei até aqui. O que você está fazendo aqui? O que é que o Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo: Elias, você não está aqui porque eu quero que você esteja aqui. Você está aqui porque você foi guiado pelo medo. Quem é filho de Deus não tem medo. Aleluia. Quem é filho de Deus tem confiança, tem esperança. Deus é fiel. Levante a sua mão comigo e diga: Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é quem te ama. O Senhor é quem te sustenta de pé. Não tenha medo. Deus, aleluia. Você não precisa ter medo, porque Deus cuida de seus filhos. Se tem alguém que sabe cuidar de filho, esse alguém é Deus. Agora, uma coisa interessante que nós também temos que entender: muitos filhos e filhas de Deus caem.
Quero repetir para você ter certeza que você entendeu. Muitos filhos e filhas de Deus caem. Quem tem filhos aqui? Quantos já tiveram? Irmã Luísa, deixa eu fazer uma pergunta. A Jennifer e a Natália, quando começaram a andar, caíram ou não caíram algumas vezes? Várias, né? Igual a Jennifer minha, igual o José Henrique, Bruder. Isso é uma coisa que não adianta, cara. Não adianta tu amarrar um monte de borracha ao redor dela, colocar um capacetezinho. Não adianta. Agora, veja uma coisa. A mamãe diz assim, ou o papai diz assim: meu filho, não corre! E ele vai e corre. Porque por mais que ele tente se controlar, ele tem que correr um pouquinho. É que nem dizer assim, ó: meu filho, tu não joga a bola com os grandes. Adianta? Não adianta. Quando você menos esperar, ele vai chegar com o pé dessa grossura desse. Eu joguei bola com os gurios. Esbarbaram. Levantaram ele para cima. Mas você está dizendo: não joga bola, não joga bola com os adultos. Não corre, não pula, não trepa no muro. Trepa é feio, né? Não sobe no muro. Queima, Jesus. Nesse pensamento. Você diz para o filho não fazer, mas ele faz, Everton. E aí? Aí você diz para Sara: Sara, não corre. E ela corre e cai. Aí você pega e entra no carro, pega as tuas roupas e diz assim: bom, eu disse para você não correr, você correu e caiu. Agora eu não sou mais teu pai, vou embora, tchau. É isso? Claro que não. Porque é teu filho, tua filha. Muitas vezes Deus diz assim: filho, não vai. Filha, não faz. Mas a curiosidade de saber como é fazer, porque pelo menos comigo, quando o pai ou a mãe dizia assim: não faz, aí eu queria fazer. Por que eu não posso fazer? Por quê? Meu pai vivia me contando história de um monte de mulher. O pai era que velho cruel. Ele dizia assim: ó, caiu na rede, é peixe. Aí uma vez ele se incomodou e disse: isso não era peixe, era siri. Umas fisgadas. Mas o pai era cruel. Nessa área era terrível, velhinho, poderoso. Tem gente que está se desmanchando. Por que eu estou te contando isso? Porque meu pai dizia para mim assim: ó, não faz. Eu já fiz muito, mas tu não faz. E, puxa, deixa eu fazer. Não. Então quando o pai diz não, e muitas vezes o Senhor, Deus, dizendo: não vai. Não faz. Não entra por aí. Essa não é a melhor escolha. Muitas vezes Deus está dizendo isso, mas nós somos filhos e nós temos desejo de ver por que não pode. Por que é proibido? Aliás, não é proibido, mas porque há a recomendação de que não se faça tal coisa. E aí a gente vai e faz e cai. Mas eu nessa noite quero dizer para os filhos de Deus e filhas de Deus que estão aqui, que talvez tenham caído ou estejam caídos, o Pai está interessado nessa noite em levantar você de pé. O Pai continua te amando, o Pai continua te desejando, a mão do Pai continua estendida para você, dizendo: filho, você caiu, filha, você caiu, mas não deixou de ser meu filho. O meu sangue ainda está em você. Aleluia, o meu sangue ainda está em você. E eu te reconheço e eu quero te ajudar a levantar. Sabe o que o Pai faz? Ele tira de cada queda nossa uma lição para nos ensinar a não cair de novo. Porque quando você desobedece
cai e cai. Você sofre, se fere, se machuca. E aí o Pai vem e te levanta, e no processo de cura Ele te faz entender por que você não deveria ter feito o que fez. Então Ele tira lições para você não cair de novo, aleluia. E Ele te levanta mais forte, porque você não deixou de ser filho. Você caiu, mas você tem um Pai que te levanta. A Bíblia diz que o cair faz parte do homem, mas o levantar é coisa de Deus. É Deus que levanta. E quando Deus levanta, você se lembra a tua vitória. Também diz o versículo 15, versículo 16. E eu já estou caminhando para o fim dessa mensagem. Diz ali o texto que o Espírito de Deus, Ele testifica, versículo 16, o mesmo Espírito. Observe que a palavra Espírito aqui está em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! O que está acontecendo hoje aqui? O Espírito Santo está testificando, está testemunhando que, embora talvez você haja caído, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deixa o Espírito Santo falar isso bem alto dentro do meu coração. Hoje é tempo de levantar, hoje é tempo de restaurar, hoje é tempo de curar, hoje é tempo de libertar, hoje é tempo de reencontrar a Deus, hoje é tempo de levantar-se de novo. O Senhor disse para a igreja em Apocalipse: você é uma poderosa igreja, uma grande igreja, é uma rica igreja. Eu só tenho uma coisa contra ti: tu deixastes o teu primeiro amor. Mas hoje eu quero te dizer, filho, filha, que é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar, é tempo de vencer gigantes, é tempo de passar por cima das ondas. Aleluia! O Espírito de Deus testifica dentro de nós nessa noite de que realmente somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu vou terminar essa mensagem dizendo que no versículo 17 está escrito: e se nós somos filhos, quem aqui é filho de Deus? Então logo somos também herdeiros. Diga comigo: herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se você é filho de Deus, a marca é que você é guiado pelo Espírito Santo. Você não anda segundo o que acha que tem que ser. Você anda por aquilo que o Espírito Santo diz que tem que ser. Você se deixa guiar pelo Espírito Santo. Quem faz isso é filho de Deus. Quem faz isso erra menos, sofre menos. E diz a Bíblia que se então você de fato é um filho de Deus, você é herdeiro de quê? De todas as promessas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E por que é co-herdeiro de Cristo? Porque existiam promessas que eram só para Jesus. Mas quando Jesus venceu naquela cruz e nos salvou, essas promessas agora também são para nós, porque também entramos na capacidade de sermos filhos, entramos na família. Então aquelas promessas que também eram para Jesus são para você, são para nós, são para a igreja, são para os filhos de Deus. Só tem uma questão que vai marcar a nossa vida: se vamos herdar o que Deus tem ou não. Veja o final do versículo 17. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Os
Você pode até ter promessas de Deus, mas se quando vier a luta você fugir da presença de Deus, você nunca vai herdar a promessa. Porque quando veio a aflição, quando veio a luta, Jesus, sabendo o que lhe estava proposto, suportou até o fim. Aleluia! Isso lhe deu todas as condições de possuir a promessa de Deus. Sabe por que muitos de nós, mesmo sendo filhos, não possuímos as promessas que Deus tem para nós? E olha, não é falta de promessa. Quanta promessa Deus tem para nós, gente. Quanta coisa boa Deus prometeu na sua palavra fazer na nossa vida. Não é falta de promessa. Então por que eu não possuo o que Deus promete? Porque às vezes eu não estou disposto a ir até o fim. Surge uma dificuldade ali e eu desisto. Então a minha vitória está logo ali, a minha herança está logo ali, a recompensa, Salvador, pela luta está logo ali, mas eu não chego até lá, eu paro antes. Eu desanimo antes, eu desisto antes. Então eu nunca vou chegar ao ponto de herdar a promessa. Entende isso? Leandro, muitas pessoas estão assim, ó, a promessa está aqui, e elas vêm quilômetros andando com as mãos estendidas. Já está quase chegando, mas quanto mais perto de herdar a promessa, mais dificuldades poderão haver, porque o desejo do diabo é que você desanime antes de possuir o que Deus tem. Então quando você está quase apanhando a promessa, quase possuindo a herança, muitas vezes você diz assim, não dá mais, chega, cansei. E aí, sem perceber, você faz todo o caminho de volta. E aí até você voltar-se para Deus e fazer todo o caminho de volta, muitos nesse caminho de volta morrem e não conseguem herdar a promessa. Por que o povo de Israel saiu do Egito e não conseguiram entrar em Canaã? Porque eles ficavam patinando em bobagens. Eles ficavam sempre caindo nas mesmas coisas. Terminaram morrendo no deserto e não herdaram a promessa de Deus. Nessa noite, se você quer realmente herdar as promessas de Deus, primeiro, se você realmente é filho de Deus, então Deus tem promessas para você agora. Para você herdar essa promessa, você precisa ir com Ele até o fim. Ele precisa ser o Senhor para sempre da tua vida. Muitas pessoas estão andando com Deus, mas não estão dispostas a ir até o fim. Eu estou na igreja, mas o negócio é o seguinte: se pisar no meu carro, eu saio fora. Se mexer nos meus filhos, eu saio fora. Se dizer qualquer coisa sobre mim que eu não gostar, eu saio fora. Não estão dispostos a ir até o fim. Essas pessoas nunca receberão a herança que Deus tem para elas. Muitas pessoas pedem para Deus um emprego e Deus dá um emprego. E quando Deus dá um emprego, elas somem da igreja. Porque chegam cansados. É ou não é verdade isso? Desse jeito você nunca vai herdar a herança de Deus. Deus tem promessa para quem vai até o fim, para quem passa por cima das dificuldades, não para quem abre fora, não para quem foge diante de uma ameaça.
Então se levante como filho de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo e vá até o fim, até as últimas consequências. Vá com Deus. Deus vai te ajudar. Amém? Fique de pé agora em nome de Jesus.